Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui nossa aula de ligação covalente. Na nossa última aula a gente já falou sobre ligação iônica e a gente aprendeu algumas coisas a respeito dos compostos e como essas ligações químicas afetam as suas propriedades. Muito bem. Enquanto a ligação iônica era uma ligação que ela se baseava na transferência de elétrons, porque tinha átomos com alta eletronegatividade, com grande capacidade para atrair elétrons, interagindo com átomos com pequena eletronegatividade, então havia um deslocamento, havia uma transferência de elétrons entre dois átomos, o que geravam íons, cátions e ânions. Muito bem. O que acontece quando nós temos agora a interação entre átomos que possuem alta eletronegatividade, como por exemplo os ametais na tabela periódica? Então, nesse caso, o que ocorre, na verdade, é um compartilhamento entre os elétrons que eles possuem, devido à atração que ocorre entre o núcleo de um átomo e os elétrons do outro átomo, e vice-versa, né? Os elétrons desse átomo com o núcleo do outro. Então, isso gera uma força também de atração. Então, a ligação covalente, de maneira diferente da ligação iônica, onde nós tínhamos a transferência de elétrons, aqui na ligação covalente nós vamos ter compartilhamento de elétrons, ou seja, os átomos vão usar literalmente os elétrons dos outros. Os átomos que fazem ligação covalente são esses daqui que estão destacados na nossa tabela. Corresponde basicamente aqui aos ametais, o átomo de hidrogênio e o berílio. Muito bem. Como que se forma a ligação? Então vamos imaginar aqui que eu tenho dois átomos de hidrogênio, ele tem um núcleo positivo e o seu elétron negativo. Esse outro é exatamente igual. Então o núcleo positivo desse aqui irá atrair esse elétron. Isso vai gerar uma força de atração entre eles. O núcleo positivo desse outro hidrogênio irá atrair o outro elétron. Vai gerar uma força de atração. Em dado momento, esses átomos vão se aproximar, mas vai se estabelecer uma distância entre eles, porque também não posso esquecer que vai existir repulsão entre os núcleos positivos e até mesmo entre os elétrons. O que acontece agora? Nessa situação, esse par de elétron passa a pertencer aos dois átomos. Esse par de elétron é contabilizado para os dois átomos. Então, é o nosso par de elétron compartilhado. Esse par de elétron compartilhado é exatamente o que nós chamamos de uma ligação covalente. Então, no caso do hidrogênio, que só possui a primeira camada, ele passa a ter dois elétrons, completando a primeira camada, e esse outro hidrogênio também passa a ter dois elétrons, completando a sua primeira camada. Nós podemos ter algumas representações para isso. Veja, posso representar o par de elétrons circulando, para indicar que pertence aos dois. Posso indicar o par de elétron compartilhado meramente por um traço, ou eu posso até mesmo colocar o par de elétron entre eles com essa disposição. Veja, a partir do momento que nós temos um compartilhamento de elétrons, a gente vai gerar o que nós chamamos de uma molécula. Então, a molécula são compostos resultantes por ligações covalentes. Segundo a regra do octeto, os átomos que são naturalmente estáveis são os gases nobres. E eles possuem uma característica comum, que é a presença de 8 elétrons na camada de valência, com exceção do átomo de hélio, que possui apenas 2 elétrons. Os outros átomos, pertencentes aos gases nobres, possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, nota-se que os átomos, em várias situações, fazem ligações químicas de maneira a completar esses 8 elétrons na camada de valência. Isso criou a chamada regra do octeto. Segundo a nossa regra do octeto, os átomos, para ficarem estáveis como os gases nobres, para ter essa estabilidade, eles vão completar 8 elétrons na camada de valência. Então, a regra do octeto estabelece que para que um átomo se torne estável, é necessário que sua camada de valência possua 8 elétrons. Se nós olharmos elementos como os halogênios, que são da família 7A, esses possuem 7 elétrons na camada de valência. Então, para eles, bastaria compartilhar um elétron com outro átomo para completar o octeto. Os calcogênios, que são da família 6A, já possuem 6 elétrons na camada de valência. Então, eles precisam compartilhar 2 elétrons para atingir os 8, segundo a teoria do octeto. Elementos como o nitrogênio e fósforo, que possuem 5 elétrons na camada de valência,
precisam compartilhar 3 elétrons. E carbono e silício, da família 4A, que possuem 4 elétrons na camada de valência, precisam compartilhar 4 elétrons para completar o octeto. Então, se nós dermos uma olhada, veja, hidrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo vão fazer uma ligação covalente, completam assim o seu octeto. Oxigênio precisa fazer 2 ligações. Podem ser 2 ligações com átomos diferentes, ou podemos ter a dupla ligação, 2 ligações, com um mesmo átomo, o mesmo para o enxofre. Nitrogênio precisa fazer 3 ligações. Ele pode se ligar a 3 átomos diferentes para compartilhar 3 elétrons. Pode fazer a ligação apenas com 2 átomos, mas também compartilhando 3 elétrons, ou às vezes até mesmo com 1. O importante é que sejam feitas 3 ligações, porque cada ligação permite que ele compartilhe um elétron com outro átomo. No caso do carbono, veja, o carbono precisa de 4 ligações químicas. Assim ele completa o seu octeto. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, 2 duplas, ou às vezes até mesmo uma ligação tripla e uma ligação simples. Muito bem. Aqui a gente representa algumas moléculas onde nós notamos que o octeto é seguido. Veja, aqui ó, eu estou olhando um total de 4 ligações. Como o carbono já tem 4 elétrons, com esses elétrons que ele está compartilhando com cada hidrogênio, ele passa a ter 8. Observe aqui a molécula de amônia, observe a molécula de água, muito conhecida. Observe, ó, dióxido de carbono, nós temos ligações duplas entre oxigênio e carbono e outra ligação dupla, oxigênio e carbono. O O2, o gás oxigênio, tem uma ligação dupla entre os átomos de oxigênio. Nitrogênio, temos ligação tripla. Observe então que nós temos aqui sempre nessas moléculas a regra do octeto sendo obedecida. Lewis fez uma representação muito interessante para a gente em química, que facilita muito a nossa vida. Lewis notou que os elétrons que estão envolvidos nas ligações são sempre elétrons das camadas de valência. Então, uma representação proposta por ele é indicar apenas os elétrons da camada de valência e a maneira como esses elétrons são compartilhados. Então, observe aqui, olha, carbono, ele é da família 4A, ele possui 4 elétrons na camada de valência. Nitrogênio, da família 5A, possui 5 elétrons na camada de valência. Oxigênio é da família 6A, 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio possui apenas um elétron. Flúor, da família 7A, possui 7 elétrons na camada de valência. Por que nós não estamos representando os elétrons das camadas mais internas? Porque, veja, o que interessa na ligação química são os elétrons da camada de valência. E esses são os elétrons que serão compartilhados quando o nosso átomo fizer a ligação covalente. Então, observe, no caso da molécula de H2, de hidrogênio, nós temos aqui um compartilhamento de um par de elétrons entre os 2 átomos de hidrogênio. Isso aqui representa para mim uma ligação covalente. Observando a molécula de CH4, carbono com 4 átomos de hidrogênio, nós temos, veja, 1, 2, 3, 4 pares de elétrons sendo compartilhados. Isso mostra que ao redor do nosso átomo de carbono eu tenho 8 elétrons, ou seja, o seu octeto está completo. O hidrogênio possui apenas um elétron, então com esse elétron que ele compartilha com carbono, ele completa a sua única camada, que é a primeira camada, onde também se acomodam apenas 2 elétrons. Observando aqui a molécula de amônia, NH3, nós notamos que o átomo de nitrogênio possui 2, 4, 6, 8 elétrons. E esses elétrons, portanto, estão completando o seu octeto. Observe a molécula de água. A molécula de água, nós temos o oxigênio com seus 6 elétrons, ele se liga a 2 hidrogênios, ele compartilha um par de elétrons com esse hidrogênio e outro com esse. E dessa forma o oxigênio completa o seu octeto. Observe agora aqui a molécula de ácido fluorídrico, HF. Flúor é um elemento da família 7A. Ele é um halogênio e ele está compartilhando esse elétron com o hidrogênio que compartilha esse elétron com ele. Portanto, aqui eu tenho uma ligação
covalente sendo representado, ou seja, um par de elétrons que está sendo compartilhado entre os dois átomos. Veja, eu posso representar essa molécula de uma maneira mais simples, é o que nós chamamos de fórmula molecular. Então aqui eu vou colocar qual é o átomo, meu elemento, no caso o hidrogênio, e a quantidade de átomos que eu possuo. Então H2. Observe a molécula de metano, nós temos um carbono e 4 hidrogênios ligados a esse carbono, portanto CH4. Observe a molécula de amônia, eu tenho nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio, NH3. A molécula de água, que todos nós conhecemos, H2O, e o HF. Então essa representação muito simples é o que nós chamamos de fórmula molecular. Lembre-se que uma molécula é um composto resultante de ligações covalentes. Observe aqui a fórmula estrutural. A fórmula estrutural ela nos dá um pouquinho mais de informações que a fórmula molecular, porque ela nos indica as ligações que são estabelecidas entre os átomos. Então note que eu mostro todas as ligações. Veja que na fórmula estrutural eu indico por traços apenas os pares de elétrons que são compartilhados. Veja que esse par de elétron é indicado por esse traço. Os outros elétrons que estão presentes ao redor do flúor, a gente não indica. Tá? Então, na fórmula estrutural, nós não indicamos os elétrons que não são elétrons que pertencem à ligação. E a ligação nós indicamos por traços. E nós temos a fórmula de Lewis, onde nós representamos os elétrons da camada de valência, e aí fica muito fácil identificar elétrons que estão livres e elétrons que estão ligados, ou seja, pertencentes às ligações químicas. Muito bem. Então, preste atenção. Ligação iônica envolve um elemento com muita eletronegatividade e outro com baixa eletronegatividade. Na ligação iônica, a transferência de elétrons. Ligação covalente ocorre entre átomos com eletronegatividade alta. Então, um não consegue retirar o elétron do outro. E, portanto, eles são obrigados a compartilhar os elétrons entre eles, a dividir os elétrons entre eles. E, segundo a teoria do octeto, eles vão fazer esse compartilhamento para conseguir atingir 8 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio, ele possui apenas um elétron, mas ao compartilhar esse elétron, ele completa a sua primeira camada e ele fica com a configuração de um gás nobre, que é o hélio, que também é um gás nobre como todos os outros, é considerado estável, mas possui apenas 2 elétrons em sua camada de valência. Pessoal, muito obrigado, bons estudos, reveja a aula e resolva os exercícios.